Olá, a paz do Senhor. Eu sou Gilda Júlio, esta é a TV CPAD e o programa é Mulher Cristã. Minha entrevistada de hoje é Giovana dos Santos, sargento do Corpo de Bombeiros. A paz do Senhor, minha amada, tudo bem? A paz do Senhor. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Esse é o programa Mulher Cristã e nós vamos ficar muito honrada em tê-la conosco. O prazer é todo meu, eu agradeço. Você tem muitas tarefas, né, Giovana? Como é que você concilia tudo isso? Obra do Senhor, 2 empregos, família. Como é que você faz para ajeitar tudo aí nos seus quadradinhos? Então, as coisas foram acontecendo na nossa vida, o ministério, o emprego já vinha conosco, né? O trabalho, e vieram os filhos e o casamento. Então, como conciliar? Na verdade, eu preciso me organizar. Eu preciso organizar as datas, os eventos, as tarefas e a família, a obra do Senhor. E eu percebi que muito crítica nessa organização e muito disciplinada, eu precisava de uma agenda. Então eu tenho sempre uma agenda comigo, onde eu consigo anotar todas as atividades e os compromissos para que eu possa fazer um planejamento daquilo que ainda vai acontecer. E um fator que foi muito produtivo, que cooperou bastante, foi o fato de toda a minha família estar servindo ao Senhor. Então isso ajudou para que nós possamos conciliar, que todos possamos estar juntos, cooperando juntos na obra. E aí as coisas começaram a ter um bom êxito, um bom resultado. Você é do Corpo de Bombeiros. Como que você escolheu essa profissão? Você teve o apoio da família? Foi muito interessante, porque assim, o meu interesse pelo Corpo de Bombeiros, eu não venho de uma família de militar, né? Então a minha família é uma família muito simples, eles estudaram, os meus pais estudaram somente o nível fundamental. E eu tinha um interesse muito grande pelo militarismo, pela postura, pela disciplina, e aquilo me encantava. Aí na época de formação jovem, enquanto jovem, eu fui fazendo alguns cursos profissionalizantes, fiz curso para a área de saúde e aí então eu me dediquei para fazer o concurso do Corpo de Bombeiros. Na época que eu comecei a fazer os cursos profissionalizantes, o meu pai ele não foi a favor. Na ideia dele, ele queria que eu me casasse e cuidasse da casa. Já minha mãe, ela veio me apoiando todo o tempo. A minha mãe, ela queria que eu fosse uma mulher independente. Então, todas as vezes que eu tinha um projeto, ela se lançava ao meu lado, me impulsionando para que esses projetos acontecessem e viessem as realizações dele. E acreditando que ela também estava se realizando através da minha vida, né? E aí, quando saiu o resultado do concurso do Corpo de Bombeiros, naquela época nós tínhamos que ir à banca de jornal para ver os resultados, né? Tinha essa facilidade que tem hoje na internet, né? E quando eu cheguei na banca para comprar o jornal, o meu pai já estava lá, ele já havia comprado o jornal e ele já sabia que eu havia passado na corporação, ele estava lá. Então ele estava feliz, ainda que eu tivesse não atendido o seu desejo. Mas a partir daí ele apoiou? Ele apoiou. Todos ficaram felizes, né? Porque aquela coisa da família, primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, então eu vim quebrando alguns paradigmas, né, na história. E você, assim, o bombeiro era a sua opção, não era Marinha, não era Polícia Militar? Não, foi o Corpo de Bombeiros. Era a sua paixão mesmo? E de onde nasceu essa paixão pelo Corpo de Bombeiros? Eu acho que foi assim, na verdade eu tinha prestado, quando você fala isso, me traz a memória. Eu havia socorrido algumas pessoas da família e naquele ambiente eu percebi que eu me encaixava bem. Eu socorri uma pessoa da família, entrei na ambulância e aí eu já despertei o interesse, mesmo sem ter ninguém da área de saúde e ninguém militar para que pudesse me orientar nesse caminho. Nunca apagou nenhum incêndio em casa, não, né? Não. Só foi essa situação mesmo, né? Não, foi acidente mesmo na área de saúde. Tá indo. Quanto tempo você está na corporação? Eu sou militar do Corpo de Bombeiros há 16 anos. Na sua profissão, você lida com grandes tragédias e muitas vítimas, né, fatais. Esse desconforto que envolve familiares, principalmente quando há perdas, né,
Neste momento, é possível falar de Jesus ou você busca também força e estrutura para passar para alguém essa, Sim, no caso de perda? No momento que há as tragédias e que os familiares estão envolvidos naquela situação, naquele evento, nós chamamos de um evento, não há possibilidade às vezes de se falar de Jesus, porque a própria circunstância da tragédia, da fatalidade, ela limita o outro de ouvir, né? Há muitos questionamentos a respeito por que aconteceu, eles passam por outros questionamentos. E então eu procuro de que forma apresentar Jesus numa situação dessa. Eu penso sempre no meu melhor atendimento, no meu melhor acolhida a essa família, todo o socorro que eu estou prestando naquele local, porque eu tenho certeza que diante das minhas atitudes, do meu comportamento, eles conseguem que eles possam ver Cristo em mim. Tive experiências de pessoas que já passaram por essa situação e algum tempo depois retornaram e falaram para mim: que bom que era você que estava ali, que bom que era você que estava ali naquele momento. Então, eu acredito que a mensagem foi passada. O que é mais difícil no seu trabalho? Um salvamento de afogamento, incêndio? Tudo é difícil. Mas o que para você, pessoalmente, é mais difícil ainda de se realizar? Numa situação de um acidente, o mais difícil são as crianças. As crianças, elas trazem para nós a referência dos nossos filhos, né? E a perda, quando você passa por uma situação de socorrer uma criança, de atender, você fica pensando, principalmente se for fatal, quanto tempo aquela criança, o que ela não viveu ainda, na verdade, né? Ela tinha uma história para viver, né? Ela não viveu sua vida, e isso mexe muito conosco no atendimento. O que uma pessoa, um profissional do Corpo de Bombeiros deve ter em mente? Porque é uma profissão de risco, é uma profissão que ele tem que ter o amor à vida bem definido, ele tem que ter consciência disso. Quando ele parte para uma missão dessa, ele tem que ter isso bem definido, né? Sim. Então, assim, o que mais ele precisa? Ao bombeiro, para executar a sua tarefa, né, de salvar as vidas, ele precisa, além do amor, além do desejo no coração de salvar essas pessoas, né, ele precisa ter a vocação, ele precisa ser vocacionado. Porque para que o seu papel seja desenvolvido, a sua função, a sua missão seja desenvolvida da melhor forma possível. Agora, a gente não pode esquecer que além dessa formação do socorro e da missão vocacional, para ser militar no Corpo de Bombeiros, você precisa ser disciplinado. E aí a disciplina, ela parte também para a nossa vida, porque no militarismo eu preciso respeitar as autoridades, né? Eu preciso obedecer às normas e às regras, e isso faz com que aquele que não aceita a disciplina, ele geralmente é fadado ao fracasso. Então, se eu for vocacionado, se eu tiver vontade de salvar vidas, mas eu não for disciplinado, eu sou fadado ao fracasso, porque geralmente eu sou movido por... sou inconstante, né? São pessoas inconstantes, e aí é fadado ao fracasso. Você disse que a sua mãe apoiou, o Sim. seu pai não. Você não acha que seu pai era o medo da filha ir para um incêndio, o medo da filha se atirar no mar para salvar uma vida? Você não acha que dele era mais medo, a proteção da filha do que qualquer outra coisa? Eu acho que, na realidade, pelo ambiente, pelo tempo que ele vivia, do seu conhecimento, né, secular, ele não queria muito mesmo que eu fosse à frente, né? Não que ele não quisesse que eu seguisse. A carreira no Corpo de Bombeiros, para ele, foi bem aceita, mas não precisava mais estudar. Eu acho que para ele era uma situação mais machista, para cuidar da casa, do que o zelo. Era mais, cuida da casa, cuide dos seus filhos, e a vida já tá bom aí, tá tranquila aí. Mas quando eu passei para a corporação, aí sim veio o orgulho paterno. Já veio o orgulho, isso, a satisfação. Minha filha é.
Quando você sai para fazer uma ocorrência, né, assim, bem complicada, né, nesse sentido, assim, como é que fica a família em relação a você nesse socorro, nesse atendimento? Sim. Ao longo do tempo, eu fui começando a perceber que a minha família ela não fica preocupada. Por que ela não fica preocupada se eu saio a uma missão, a um socorro, uma missão, qualquer que seja? Porque eles sabem que eu fui treinada e eu fui capacitada para aquela missão. Então eles acreditam que eu estou habilitada para fazer essa missão e essa missão vai acontecer. O que eu percebo hoje em dia é a preocupação relacionada ao meio externo, à violência externa que o nosso Estado vem sofrendo. E que isso é uma coisa que acomete a qualquer um de nós em qualquer momento, não relacionado à missão em si. Giovana, fala de um salvamento que você tenha feito, que tenha marcado a tua vida. Mas antes, nós vamos para o intervalo. Sim. Faremos um intervalo e a gente volta já já. Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo os Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de 1000 capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD. Nós estamos de volta com o programa Mulher Cristã, essa é a TV CPAD e nós estamos conversando com a Giovana. Minha querida, nós estávamos falando, né, qual é o salvamento mais difícil que você fez? Sim, nesses 16 anos de profissão, nós enfrentamos vários acidentes, vários socorros que foram difíceis. Mas tem sempre um que nos marca muito. E aí já não foi no socorro propriamente dito, o evento na rua, mas no ambiente hospitalar. Eu atendi uma jovem numa tentativa de suicídio e ela era filha de uma amiga minha. A mãe era minha amiga há 14 anos, eu havia conhecido ela ainda criança. E aí quando eu cheguei para fazer esse atendimento, é claro que eu trouxe isso para aquela relação pessoal. Nós sempre dedicamos a um socorro na rua com todo amor à pessoa que, naquele momento. Mas nós tínhamos uma relação com a mãe. E aí, em um determinado momento, eu deixei a mãe estava próxima da filha, a filha era muito grave. E a mãe é enfermeira. E num determinado momento, a jovem foi agravando o seu estado. E quando a mãe olhava para mim, eu sabia pelos olhos dela que ela tinha um entendimento, que nós estávamos perdendo a filha dela. E eu trabalhando ali naquele momento, mas nós conseguimos que nós não a perdêssemos. Então esse para mim foi o atendimento mais difícil. Mais difícil e mais importante, né? Mais por importante. Ser um grau de parentesco aí bem próximo, né? Sim. Por ser uma profissão de alto risco, você enfrentou dificuldades para ingressar na carreira? Porque é uma profissão praticamente composta pela área, né, masculina. Então você enfrentou dificuldade para ingressar? Não, o que acontece? Nós percebemos que isso foi se quebrando. Por ser da área de saúde, a aceitação é mais fácil no militarismo, né? Porque são muito mais mulheres que são formadas na área de saúde. E aí o ingresso se tornou mais facilitado, né, por esse motivo. Por ser na área mais... Por ser na área de saúde. E você é só bombeiro ou tem uma trabalha em outro lugar? Sim, eu trabalho em outro lugar. Eu trabalho no Hospital Municipal da cidade do Rio de Janeiro.
Aí você sai de um, entra no outro. Na folga, eu trabalho em outro. Bastante tarefa. Você já sentiu medo de realizar algum salvamento? Não, quando a gente está trabalhando, eu não sinto medo em realizar o socorro. Quando eu estou num ambiente que eu escuto o anúncio do socorro, me gera uma ansiedade. Porque até eu chegar àquele local, que tem que ser o mais breve possível, na verdade eu sei o que foi informado, né? Eu recebo uma ocorrência, supostamente um exemplo de um atendimento a um baleado. Mas eu só sei a condição real daquele baleado quando eu chegar ao local. Então gera uma ansiedade. Mas quando eu chego no local e eu vejo a vítima e começo o atendimento, porque aí por si, no ambiente, eu tomei ciência do atendimento, essa ansiedade ela já se desfaz. Ela já é diminuída através do atendimento. Você acha que primeiros socorros, né, deveria ser inserido assim, em escolas, inserido em várias áreas, para poder todo mundo aprender, ter noção de como socorrer uma pessoa? Sim. Ou seria uma coisa complicada? Não, eu acho que falando em educação, seria um modo preventivo, seria muito importante para a população. O que nós percebemos é que muitas vezes as pessoas elas tentam fazer o socorro sem ter o conhecimento técnico. Então, ter o conhecimento, ter o treinamento, agindo nessa parte educacional, com certeza nós teríamos bons resultados de complicações que acontecem na maioria das vezes quando elas tentam fazer o socorro inadequadamente. Por exemplo, tem gente que não socorre até porque entra em pânico, né? Antes de socorrer uma vítima, ou em casa mesmo, os acidentes domésticos são coisas que acontecem absurdo, né? Muito, um índice grande de acidente doméstico, com criança, com isso, com aquilo, né? Isso. Então, essa parte educacional iria ajudar muito. Tem coisas que a gente pode resolver tendo a orientação certa. E aí, por não ter esse conhecimento, muitos socorros que são prestados dentro de casa são ineficazes ou até complicados, né? Podemos citar como exemplo pessoas que às vezes sofrem algum acidente e elas precisam ser transportadas da maneira adequada, porque vão ter outras lesões se não forem de maneira adequada. E aí, às vezes, a familiar, naquele momento do desespero, desespero, pega de qualquer forma e acaba tendo outras complicações além do acidente que a pessoa teve. O socorro mal prestado. Principalmente, né? A lesão, né? Que a pessoa pega de repente e não sabe. Eu, sinceramente, eu acho que é muito difícil o socorro. Eu acho uma profissão muito digna, né? O socorrista, aquele que vem. E nesse trânsito que a gente anda, né, é muito complicado para socorro também. Você é cristã. Sim. Você teve dificuldade para ingressar por conta disso? Você sofre esse preconceito no dia a dia? Sim, eu me surpreende muito. Nos dois ambientes de trabalho, eu não tenho nenhum problema com os colegas de trabalho em relação à minha fé, né, a minha profissão de fé, confissão de fé. Sou bem aceita por eles e geralmente eu compartilho com eles os meus compromissos. Compartilho, mostro e eles participam disso e me apoiam. Muitas vezes eles colaboram com alguns eventos, sempre apoiando. E o mais interessante, que nessas equipes nem todos são evangélicos. Porque o bombeiro está aí uma profissão fundamental. Esses grandes eventos, vocês fazem parte de grandes ou pequenos, onde tem uma multidão, vocês estão presentes, né? É necessário a presença de vocês, né? Para que o evento aconteça. Você já chegou a cobrir eventos assim? Já esses trabalhei. Shows, eu já trabalhei. Carnaval, Marquês de Sapucaí, muitos anos. Réveillon sempre é um grande evento, nós precisamos colocar o maior número de militares às ruas. E outros shows que acontecem na nossa cidade, todo evento de grande porte
é solicitado o Corpo de Bombeiros para estar apoiando. E um evento assim, qual é a diferença de você estar num evento desse nível, por exemplo, um show ou um Réveillon, do que um socorro imediato, assim? Um socorro imediato, quando eu sou solicitada, eu já sei qual é o evento que eu estou indo. Eu falo evento que é o acidente propriamente dito, né? Isso. Assim que são chamados. A ocorrência, ela pode ser um atropelamento, ela pode ser um baleado, ela pode ser, enfim, um acidente de carro, uma colisão. Quando eu estou num grande evento, como o Carnaval, nós estamos de forma preventiva. Nós ficamos ali apostos, esperando que vá acontecer algo e que nós possamos intervir antes que o acidente aconteça ou, se necessário for, caso já tenha acontecido. Nós já estamos ali no local, já baseados, aguardando, esperando. É mais difícil então, né? Assim, não é? O mais difícil, o grande evento? Um grande evento, porque você fica naquela expectativa, pedindo a Deus para que não aconteça nada. Mas deve ser uma sensação meio ruim também, né? Não, nós já estamos muito acostumados com isso. Estamos acostumados, a gente não consegue, assim, eu acho que, na verdade, o grande evento pode ou não acontecer um acidente. Então, muitas vezes nós ficamos lá e não vai acontecer. Já o trabalho em si, daquele que se vai ao socorro, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Eu queria que você contasse uma experiência que você teve com Deus ao longo da sua vida. Porque dá para perceber que o Senhor veio agindo aí na sua vida, abrindo portas, com testemunhos tremendo aí desde o seu nascimento, assim, da sua idade, bem no início da sua vida, né? Sim. Uma experiência que marcou muito a minha vida espiritual, eu não nasci num lar evangélico. Então eu comecei a frequentar a igreja evangélica, ainda não havia feito a minha confissão de fé. Eu estava com o coração muito quebrantado. E eu me lembro que eu estava em casa, num apartamento, com meu filho pequeno, que era o meu filho mais velho, era pequeno, e eu estava no apartamento, sozinha, sentada num momento bem difícil da minha vida. E aí eu fiquei ali, ele brincando, e eu comecei a falar com o Senhor. E eu falava para o Senhor, como fazer no meio dessa situação? Eu queria uma segunda oportunidade, eu acreditava que o Evangelho poderia me dar uma segunda chance. E aí eu olhava para aquela criança e olhava para a situação em que eu me encontrava. E eu falava, Senhor, como você nessa situação? Eu tenho uma criança, como vou fazer? Porque são situações difíceis na caminhada e que você percebe que os amigos diminuíram. São as situações que nós enfrentamos, né? E aí, num determinado momento, eu ali falando com o Senhor os meus dilemas, eu vi um barulho. Aquele barulho me chamou a atenção e eu fui até a varanda do prédio. Quando eu olhei na varanda, vi uma passeata evangelística. E eu fiquei olhando aquela passeata, aquele grupo de pessoas vindo, e eles foram se aproximando e cantando louvores. E aí, quando chegou na direção do meu prédio, eles pararam em direção ao meu prédio e se viraram de frente para o meu prédio. Então eu os via de frente. E quando eles ficaram de frente, eu li as faixas que eles carregavam. E as faixas diziam, Jesus te ama, ensina a criança o caminho que ele deve andar, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu senti tanto que a graça do Senhor havia me alcançado, que ali mesmo na sala eu dobrei os meus joelhos e eu chorei e falei, Deus está falando comigo. Eu acreditei naquelas frases. Você, nas frases, você recebeu a resposta daquilo, do seu dilema? Dos meus dilemas, daquilo que eu vinha compartilhando com o Senhor. Giovana, qual a postura que uma mulher cristã deve ter, na sua opinião? Mas você vai me responder logo depois do intervalo. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD.
Estamos de volta com o nosso programa e nós estamos conversando com Giovana. Giovana, como eu perguntei, né? Para você, qual a postura que a mulher cristã deve ter? A mulher cristã, na minha opinião, uma das qualidades que precisa ter em sua postura, no comportamento, primeiro é o temor a Deus. Precisa ser temente ao Senhor, porque quando somos tementes ao Senhor, nós conseguimos tomar as nossas decisões e conseguimos viver o Evangelho diante das circunstâncias, né, do dia, do cotidiano, no mundo secular. Eu creio que precisa também ter sensibilidade ao Espírito Santo, que eu creio que é aquele que dirige, aquele que governa, aquele que nos dá a sabedoria para alcançarmos todas as coisas. Essa postura da mulher cristã, nós temos exemplos de algumas mulheres na Bíblia que conseguiram ser exemplo, né, diante do seu comportamento, diante das suas decisões, diante das suas atitudes. Eu acredito que ainda acontece nos dias de hoje. Isso não é só fatos históricos do livro da Bíblia. Nós podemos alcançar ainda no dia de hoje. E a palavra de Deus em Provérbios fala que a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Então, que nós possamos ter princípio de sabedoria e temer ao Senhor. Certo. Você não nasceu em lar evangélico, né? Você aceitou Cristo através do seu esposo. Sim. Aí, logo que você aceitou, foi ele que saiu dos caminhos do Senhor, né? Então, conta como é que foi essa história toda aí. Como ele voltou para o Senhor depois. Sim, nós nos conhecemos e aí ele tinha demonstrado interesse em me levar à igreja evangélica. E ele me disse que ele gostaria de retornar aos caminhos do Senhor e gostaria que fosse comigo. E ao princípio eu resisti um pouco, eu não conhecia o Evangelho, mas depois eu comecei a acompanhá-lo. E aí começamos, né, a planejar a nossa vida juntos, em família. E chegou um determinado momento que aí eu aceitei Jesus e comecei a caminhar com ele. Eu me lembro que assim, ele já tinha seu conhecimento, ele era de um lar cristão. E num determinado momento ele se afastou dos caminhos do Senhor. E eu fiquei só. E aí naquele momento eu entendo que era preciso que eu me firmasse, que eu buscasse, que eu ensinasse as crianças o caminho. Essa era a minha responsabilidade. Então, além dele ter saído dos caminhos do Senhor, eu precisava continuar buscando a Deus, orando e ensinando as crianças. Eu sempre acompanhei as crianças e cuidava da casa com todo o zelo e com todo o cuidado, porque ele não estava caminhando junto conosco. Então, nós compartilhávamos desse cuidado com a casa. E aí nós orávamos e jejuávamos e esperávamos que Deus entrasse comover de alguma forma para que ele fosse resgatado. Uma pessoa que começou a pregar o Evangelho tão jovem, ainda criança. E quem te ajudava nessa caminhada? Quem me ajudou na caminhada espiritual foi a família dele. Eles me acolheram e cuidaram de mim todo o tempo. Iam me ensinando e nós caminhávamos juntos para várias coisas. A minha sogra ela foi muito importante nesse tempo. Eram as duas orando por uma mesma pessoa, por uma mesma alma, por uma mesma vida. E em um determinado momento, na caminhada, algumas pessoas falavam para mim assim, olha, mas ele não vai retornar aos caminhos do Senhor. Você é tão jovem, talvez seja melhor você seguir sua vida. Mas eu sentia, sabe, dentro do meu interior que não era isso que Deus falava comigo, não era aquilo que Deus tinha para a minha vida. E fiquei ali esperando as promessas do Senhor se cumprir. E quando eu recebi esses conselhos, eu somente falava, eu não posso. Eu não posso. Isso era uma particularidade, uma intimidade minha com Deus, daquilo que Deus tinha falado comigo. E aí, num determinado momento, numa época da nossa vida, meu esposo sofreu um acidente de moto. Nós oramos, mas não sabemos como essas coisas vão acontecer. E ele sofreu um acidente de moto muito grave. Teve várias partes do seu corpo fraturado. Ele fraturou o braço, ele fraturou o antebraço, os 3 dedos da mão, o fêmur, o pé. E deu entrada no hospital de emergência, fez uma cirurgia e ficou em coma. Todo o tempo que ele ficou em coma, toda a igreja orava conosco.
E eu precisava ter uma resposta para as crianças, porque ele não voltava para casa. E ficamos esperando e orando e crendo que Deus iria fazer um milagre. E quando ele acordou do coma, ele ficou em coma 9 dias. E quando ele acordou do coma, que ele abriu os olhos, independente da situação que ele estava, porque quando ele teve alta, ele ficou cadeirante muito tempo, ele ficou cadeirante 7 meses. Mas quando ele acordou, ele falou, olha, eu não quero mais essa vida para mim. A partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. E aí Deus não entrou só com o milagre da vida na nossa casa. Deus entrou com a salvação. E aquilo que Deus fez na nossa casa, nós só podemos contar a maravilha que Deus fez. Deus o salvou e o libertou para a glória do seu nome. Quanto tempo ele ficou afastado dos caminhos do Senhor? 17 anos e eu com ele 10 anos. 17 anos afastado do caminho do Senhor. E você esse tempo todo orando? 10 anos. Eu orei 10 anos porque foi o tempo que nós ficamos juntos. 10 anos. E quantos anos têm seus filhos hoje? Agora, as crianças, um tem 8 anos e o outro tem 19. E a tua sogra sempre, a família dele sempre te ajudaram em oração? Sempre me ajudando em oração e na verdade, eu aceitei Jesus e eu fui orientada e discipulada por eles, ensinada, né? E eu fui crescendo muito nas orações, nos círculos de orações, nos trabalhos de mulheres, escola bíblica de obreiros. Eu estava sempre lá e sempre levei as crianças junto. E hoje ele voltou para os caminhos do Senhor, ele é obreiro na casa do Senhor. Sim, vocês dois caminham juntos. Como é que tá? Como é que vocês estão hoje, espiritualmente? Deus assim começou a obra e ele completou, né? Deus o salvou, Deus o libertou e aí ele ficou 2 meses internado. Quando ele voltou para casa, ainda voltou com uma deficiência que era a cadeira de rodas e não sabia se ele iria realmente andar. Nós não tínhamos essa resposta. Mas ele já saiu convicto da sua fé, retornou, logo pediu para ir à igreja e aí começou o caminho da restauração do seu ministério. O acidente foi em 2014, em 2016 ele foi separado para ser auxiliar de trabalho, logo depois assumiu a liderança de jovens e fizemos uma viagem missionária e quando retornamos dessa viagem ele foi consagrado ao presbitério. E estamos caminhando juntos, cooperando juntos na obra do Senhor. Aí também foi liberto da cadeira. Foi liberto da cadeira, ele já caminha, ele tem uma deficiência, mas isso não limitou de que ele coopere na obra do Senhor, ele sirva o Senhor com gratidão por tudo aquilo que Deus fez e pelos seus feitos em nossa casa. Hoje nós podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você que é uma pessoa que perseverou, acreditou que o Senhor faria o que você estava pedindo, que o Senhor atenderia o desejo do seu coração, que era voltar com teu esposo para os caminhos dele. Eu queria que você deixasse essa mensagem de perseverança para quem está nos assistindo hoje. Sim. Nós conversamos aqui e relatamos a situação dentro da minha casa, dentro do meu lar, as dificuldades que nós enfrentamos e esperamos um agir de Deus. Na verdade, eu não sei qual a circunstância que você está passando. Talvez seja semelhante ou talvez aquilo que você espera do Senhor seja algo diferente. Mas eu queria dizer para você nesse momento que o nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus é o mesmo. Não se deixe ser abatido pelas circunstâncias e que nos tira a nossa fé. Olhe para o alto. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Deus ainda não deu a última palavra. Permaneça confiante orando, que o nosso Deus ainda faz milagres. Giovana, muito obrigada. Deus continue te abençoando, te sustentando da maneira como sempre sustentou. Que o Senhor abençoe a tua casa, a sua família, a sua fazenda e você será sempre bem-vinda no Mulher Cristã. Eu vou te esperar mais vezes aqui para conversarmos, também. Muito obrigada.
Te agradeço muito pela oportunidade e que Deus venha abençoar cada vez mais a sua vida, seu ministério. Amém. E você que me fez companhia, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o próximo encontro.